Bom, vamos dando início à live. Boa noite para quem é de boa noite, para quem está chegando. Egli, adorável Egli, já está na live. E a gente espera mais um minutinho para começar essa live. Muito bem, a Egli está chegando. Eu não sei como é que funciona esse mecanismo do Facebook para divulgar lives. Confesso que eu não sei muito. Mas vamos lá. Vamos começar aí o nosso papo. Bom, adorável Milson. A Egli sempre muito generosa. Olha lá, chegou mais uma pessoa, seja bem-vinda. Chegou outra pessoa. Pelo que eu entendo, o Facebook ele tem um delay para avisar que a live está no ar, não é? O amor está no ar, né? E a live também demora. Agora está subindo aí. Bom, vamos começar então. Quem for chegando, nós vamos incluindo e eu vou retomando alguns pontos dessa conversa no decorrer do tempo, né? Muito bem. Nomeei essa nossa conversa como a arte de perguntar, não é? Há, inclusive, em várias teorias psicológicas, em várias práticas psicoterápicas, o nome método socrático, não é? Bem, não precisamos ir muito longe para entender que o método socrático ele é inspirado em Sócrates, não é? Sócrates é aquele camarada que vai à praça pública e se consagra na história como aquele que faz perguntas simples que nos metem em grande enrascada. Correto? Muito bem. Por exemplo, Sócrates, certa vez, passou a questionar para as pessoas em praça pública o que era o tempo. Uma pergunta que parece muito simples, né? Mas que de simples não tem nada. Quando Sócrates pergunta o que é o tempo, né, ele está remetendo as pessoas a olhar para a normose de suas vidas e pensar os conceitos. Correto? Pensar aquilo que é socialmente aceito. Pensar a própria vida. Pensar a cultura. Pensar a tradição. Pensar a origem de nossas crenças. Por isso que algumas escolas psicológicas, algumas cognitivistas, falam de método socrático, não é? Essa habilidade de pensar. Os senhores devem estar pensando, já no começo dessa conversa, que esse é um papo sem grandes objetivos, não é? Qualquer um aqui que está me ouvindo vai concordar com a afirmação que nós somos seres pensantes, não é? E isso é uma grande ilusão. Mas uma grande ilusão, né? Essa ideia de que somos seres pensantes, ela nasce com o homem moderno. Ela nasce com a modernidade. Quando o homem, no alto do seu púlpito dourado, proclama a clássica frase. Bem-vindo aí todo mundo que está chegando. Quando o homem proclama a clássica frase, penso, logo existo. Não é? Um dos maiores engodos, né, já criados até aqui.
Voltemos a Sócrates. Se formos debater o conceito de tempo a fundo, nós teremos zilhões de respostas. Todo o seu conceito de tempo, que você acredita ser a verdade absoluta, se você sai do planeta Terra, não tem o menor sentido. Não há tempo fora da Terra. Não é? O tempo é uma convenção. O tempo, portanto, está mais atrelado a uma realidade compartilhada do que a realidade da coisa em si. Tá certo? Muito bem. O que eu estou querendo chamar a atenção nesse pontapé inicial é que o pensamento ele é uma conquista e ele não é algo inerente ao ser humano. Há muitas pessoas, e vocês devem conhecê-las, que passam um ciclo de vida de 40, 50, 60 e às vezes a vida inteira sem pensar a própria vida. Compreende? Há muitas pessoas que estão em casamentos absolutamente insatisfeitas, mas não conseguem sequer pensar o que estão fazendo com a própria vida. Há muitas pessoas diagnosticadas com câncer e com doenças incuráveis que sequer procuram tratamento. Não pensam a gravidade da sua situação, não pensam a doença, não pensam absolutamente nada. Podemos pegar o cenário atual. Grande parte de pessoas estão se recusando a pensar o vírus, a quarentena, o confinamento, as afirmações, não é? Então há coletivamente uma ausência de pensamento. Portanto, senhores, esse é a primeira amarra da nossa conversa, que é a afirmação de que pensamento é uma conquista. Pensamento é uma arte. Pensamento é um opus. Pensamento é um esforço do sujeito contra a natureza. E, aliás, não sou eu que digo isso. Essa frase é do Jung, quando ele diz opus contra natura. Significando essa frase que viver é um trabalho contra a natureza. Vocês estão acompanhando? Muito bem. Na concepção do Jung, que é a mesma concepção do Nietzsche, nesse ponto que eu vou destacar, que é a mesma concepção de Schopenhauer, guardado as aproximações devidas, o pensamento é fruto do conflito. Correto? O homem é um ser conflitante. Há dentro do homem, e aí é uma concepção freudiana, pulsões, forças. Forças que querem prazer. Forças que querem satisfação. Forças que querem tomar no mundo aquilo que lhe é devido. Correto? Portanto, a tese principal de Freud no texto Mal-Estar da Civilização é que esse homem pulsional, esse homem desejante, esse homem que quer doce, quer comida, quer carro, quer sexo, quer poder, quer status, esse homem moderno, ele é, no fundo, um animal sedento por satisfações. Portanto, há na natureza humana, se assim podemos pensar, segundo Freud, um conjunto de características monstruosas e desejantes. Por que monstruosas? Bom, se essas pulsões fossem colocadas livremente, eu, com o meu desejo de ter o que você tem, simplesmente te mataria. Não é?
Supomos que você vá visitar um amigo que tem uma mulher que você deseja profundamente, não é? Nessa sociedade pulsional, você mataria o seu amigo e ficaria com essa mulher, não importando o desejo dela e o posicionamento dela. Estão compreendendo? Muito bem. Para a psicanálise, a civilização, ou seja, quando nasce a civilização, as leis, a ordem, a convivência social, há uma castração, né? Há um pacto, há um corte. Esse homem topa viver em civilidade, em civilização, postergar os seus desejos, correto? Desde que ele seja premiado. Então, Freud, ele é um autor racionalista, ele é um autor politicamente conservador, e eu arriscaria dizer que o posicionamento de Freud é contrário a qualquer utopia. Freud escreve isso no texto que eu estou lendo, O Futuro de uma Ilusão, ele diz isso textualmente. Ele diz o quê? É preciso proteger a civilização do indivíduo. Correto? Claro que um conjunto de forças entram nessa proteção do indivíduo em direção à civilização. Porque se você não protege a civilização, esse indivíduo cheio de pulsões a destrói. Tá? Seríamos todos psicopatas querendo prazer, prazer e prazer. Tá? Muito bem. Vários recursos são criados, segundo Freud, para que esse homem se torne civilizado. Um dos recursos para ele é o totemismo, é o tabu do incesto, né? E ele vai construir o conceito de complexo de Édipo. Enfim, ele vai pensar que durante muito tempo os nossos antepassados foram aprendendo que a lei dos mais fortes é uma roubada, né? Que é uma estupidez você guerrear com a tribo alheia, porque você mata seu inimigo alheio da tribo, depois há um movimento da outra tribo para matar você, correto? Então, a lei do olho por olho, dente por dente, é uma lei idiota, não é? É uma lei que não leva a lugar nenhum. E esse homem ancestral, que também foi carregado, o Freud ele tem uma tese muito arriscada, que é a tese do pai primitivo, né? Em certo momento dos antepassados, havia um pai muito forte, muito violento, e esse pai fazia a festa, passava o rodo em todas as mulheres da tribo. Era um pai extremamente violento, sexualmente viril e que zoava a tribo inteira. Pois bem, isso gerou nos antepassados um ódio primitivo que levou esses antepassados a assassinar esse pai, a enfrentar esse pai, a matar esse pai. Correto? A culpa desse ato primitivo levou as gerações posteriores ao totemismo, né? Ao ritual, né? A essa ideia de que devemos agradar um Deus, uma força, né? Porque estamos em culpa, portanto estamos em pecado, não é? E ele vai partir dessa concepção para explicar o homem em todas as suas condições. É possível aplicar Freud à cultura indígena? É possível aplicar Freud às culturas africanas? Penso que não. Penso com a antropologia, penso com outras visões que consideram essa uma ontologia, mas não é a ontologia única.
Tá certo? Essa seria só uma concepção. Alguns autores vão dizer que a teoria de Freud deve ser restrita a Viena e à época que ele viveu. E que, portanto, seria um crime ontológico você pensar que em tribos indígenas há complexo de Édipo. Tá certo? Ok? Então até aqui estamos acompanhando? Muito bem. Toda essa volta que eu estou dando é para chegar nessa ideia da arte de perguntar. É para desnaturalizar essa ideia de que somos seres pensantes. A rigor, se pudéssemos avaliar o nosso dia a dia, as questões que nos movem, a nossa energia, né, a nossa libido, aquilo que nós investimos, em grande parte das vezes você vai encontrar um não pensamento. Correto? Em grande parte dos momentos vividos, o ser humano não pensa. E aí, a gente tem dois grandes movimentos na cultura. Aqueles que apostam no racional, aqueles que apostam no homem moderno, aqueles que apostam no homem pensante, jogam no time dos iluministas. Correto? Mas um outro time, igualmente forte, abalou as estruturas do campeonato. Esse time veio de Cotia, com jogadores considerados abaixo da média, com jogadores magricelos, com jogadores estranhos, não é? Mas esse time, durante um tempo, ganhou o campeonato. E esse time é o time dos românticos, não é? É o time dos românticos. Então a gente tem na história da nossa cultura duas grandes forças, tá certo? De um lado, o Corinthians, do outro lado, o Palmeiras. Nós temos o time do iluminismo e nós temos o time do romantismo, tá certo? Só que os românticos, e o Jung era um romântico, o Goethe era um romântico, o Schiller era um romântico, a geração pós-Jung eram românticos, e a episteme da psicologia analítica é romântica. Há uma aposta romântica, correto? Vocês devem estar se perguntando o que é romantismo. Bom, não é o flerte que você tem com os carinhas do Tinder. Nem muito menos o amorzinho que você faz gostoso nesses tempos de quarentena. O romantismo foi um conjunto de explosões intelectivas, mas que não foram intelectivas, de uma certa época, em que as pessoas passaram a dizer o seguinte, tá? Era um zeitgeist, era um espírito do tempo. As pessoas passaram a dizer que o que importa na vida é o sentimento. São as emoções, é a intuição, é aquilo que faz seu coração bater forte, que a razão estaria fadada ao fracasso. E os românticos passam a escrever sobre tudo. Não é à toa que a tese de doutorado do Jung foi uma tese que estudou os fenômenos espíritas. Vocês conseguem imaginar hoje, na USP, na Unifesp, na Unicamp, um estudo sobre fenômenos espíritas? Você seria, no mínimo, ridicularizado, não é? Porque não faz sentido hoje, porque quem ganhou o jogo depois foram os iluministas. Toda a nossa cultura é uma cultura iluminista, é uma cultura que prioriza a razão, o pensamento, a lógica, a matemática, o poder, a força, o domínio da natureza, a lei dos mais fortes, o darwinismo social, etc, etc, etc e etc. Não é? Freud, queridos,
nesse sentido, joga no time dos iluministas. Freud foi um cara genial, mas é um cara absolutamente quadrado, absolutamente racionalista, absolutamente com jaleco branco, absolutamente a favor da razão. Não é à toa que a chave da psicanálise inaugural, da psicanálise clássica, é colonizar o inconsciente. Correto? Portanto, Freud trouxe a ideia de tornar consciente aquilo que é inconsciente. Tornar consciente o id. Tá? Então, Freud partilha inicialmente de uma ideia de você dominar o inconsciente. Correto? Muito bem. Bom, isso tudo eu estou trazendo para a gente pensar que a forma com que nós vivemos, tomamos decisões, escolhemos como ou não se relacionar, todas as nossas ações no dia a dia estão influenciadas pelo espírito de uma época. Portanto, achamos que somos criadores e, na verdade, somos copiadores de alguma coisa que alguém já deixou pronto quando nós aqui chegamos. Correto? Bom, não precisamos ir longe. A primeira coisa que você faz com seu filhinho, com seu bacuri, com seu guri, é enfiá-lo numa escola. A escola, por sua vez, reproduz o espírito do tempo e tem como proposta educacional, com algumas exceções, mas a grande maioria partilha disso, tem como proposta educacional o militarismo. Não é? A produção de sujeitos vidrados em adquirir conhecimentos, conteudismo, não é? A escola faz fila. Ou seja, a mera disposição das carteiras escolares mostra uma escola militar. Não é? Então, o que os professores fazem, há alguns que conseguem quebrar esse sistema, não é? Grande parte das vezes é reproduzir uma metodologia militar. Não é? Você põe 50 alunos numa sala, 40 alunos numa sala, e aquela criança que vem do ensino infantil, dos seus 5, 4 anos, absolutamente curiosa, apaixonada, falando quase como poesia, né? Quer dizer, essa criança que vem cheia de desejo de vida, ela vai sendo limada, desprezada, ignorada e, portanto, ela tem que se tornar um adulto padrão. Tá certo? Muito bem. Crianças introvertidas estão lascadas. Lascadas, né? Não sei se vocês sabem, o Jung trabalha com um conceito de que há personalidades introvertidas e há personalidades extrovertidas, não é? Há um tipo que não é tão rígido. Você pode mudar essa tipologia no decorrer da vida. Mas imaginem os senhores uma criança introvertida entrando no quartel-general chamado educação infantil. Não é? Bom, se tudo der certo, essa criança fará sintomas. Por exemplo, se recusará a aprender, voará, não fará as lições de casa, mandará os professores e os demais membros da escola ao lugar devido. Não é? Pois bem, o que acontecerá com essa criança que faz um sintoma para preservar a sua tipologia? Ela será medicada, advertida, agredida. Muito provavelmente esses pais levarão essa criança a um psicólogo. Psicólogo esse que topará pressionar a criança para que ela não seja aquilo que ela é, correto? E esse festival de violência, de abuso, e por que não dizer de um estupro psíquico, levará essa criança a uma pré-adolescência
desenergizada, deprimida, sem vontade de viver e destruído. Se essa criança conseguir passar essa adolescência após esse festival de violência e de agressão, se ela chegar no mundo adulto, é muito provável que ela esteja um verdadeiro caco. Correto? Ou seja, nossa cultura é uma cultura genocida. Né? Quando a gente pensa a alma de um ser, né? O movimento desse ser para o mundo. Correto? Então é importante nós pensarmos isso. Né? Muito bem. O que acontece com essa criança introvertida que sofreu essa sequência de violências? Né? Vamos pensar. Essa criança introvertida, para se adaptar, ela reprimirá aquilo que ela tem mais de precioso e bonito. Ela reprimirá com toda a violência possível a sua introspecção. Ela se transformará num outro sujeito, numa outra pessoa, porque o ser humano precisa de acolhimento, de amor e de pertencimento a alguém. Essa criança se tornará um adulto desorientado. Um adulto, se a gente fosse pensar com Winnicott, com um falso self. Tá? Se a gente pensar com Jung, um adulto dissociado. Não é? Um adulto sem condições de viver a própria vida. Esse adulto dissociado está num grande conflito. Não é? Não consegue pensar a própria vida. Não é? Então veja, senhores, pensar a própria vida depende de múltiplos fatores. Eu estou destacando aqui o fator cultural, o espírito do tempo, o espírito de uma época. Estão pegando essa visão? Muito bem. Até aqui temos perguntas? A Egli perguntou se não temos os dois. A Deronice coloca como triste constatação copiarmos. Essa questão da cópia, né? A Egli comenta a questão da grade curricular. Muito bem, muito bem. Vamos seguir então. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão colocando aí. Bom, esse ser humaninho que atravessa esses desafios que não são poucos e que não são fáceis, não é? Infância, pré-adolescência, as questões escolares, a sexualidade, a questão com o corpo, não é? Se eu sou bonito ou não sou, se eu estou dentro do padrão ou não, é negro, é branco, é loiro, é roxo, é japonês, quer dizer, esse ser humaninho, para Jung, ele tem duas saídas possíveis. Tá? Isso vale tanto para o extrovertido quanto para o introvertido. Tá? Se você quer saber se você é extrovertido, pense o seguinte. Nos momentos de grande decisão da sua vida, o que te guia? Mas para valer mesmo. Sei lá, casamento, separação, mudança de emprego, término de faculdade, morte de parente. Na hora que o couro come, né, que o bicho pega e que você se lascou completamente, o que te guia? A opinião de fora, ou seja, o que o mundo pensa, o que os amigos pensam, o que a vovó pensa, o que o amante pensa, o que o pastor pensa, quer dizer, os parâmetros de fora ou os parâmetros de dentro. E aí, cautela. Nós costumamos romantizar, né? Parece que é meio cult, é meio bonitinho dizer assim, eu me guio por dentro, né? Meu self. Eu escuto o meu sagrado feminino, né? Eu tenho um bom contato com o meu Cristo cósmico, né? Interno. De novo, nossa cultura, ela é uma cultura ilusória,
gourmetizaram as questões orientais. Tá? Bom, se você se guia pelas coisas de fora, a tua energia e provavelmente a tua tipologia está ligado à extroversão. Tá certo? Se você é alguém que vai mais para o mundo de dentro, você tem uma tendência introvertida. Essa é a tipologia, extrovertido e introvertido. Porém, e aí é o complicador, a energia psíquica, ela ou introverte, correto? Ou extroverte. Se tudo correr bem, o que é muito raro, minimamente bem, com uma criança, com um adolescente, de uma certa estrutura familiar, a ideia é que essa energia psíquica se torne extrovertida. Esse ser humaninho, que venceu esses desafios iniciais, ele vai para o mundo. Ele vai se tornar um cientista, ele vai se tornar um poeta, ele vai vender colar hippie, ele vai pegar uma Kombi, virar filósofo e fazer palestra no TED, como Eduardo Marinho, né? Quer dizer, se esse sujeitinho, se as coisas foram minimamente caminhando, ele passa a ter esperança. Ele acha que vai encontrar o bolo, ele acha que vai encontrar o pote de ouro no fundo do arco-íris. Algo nele o move. Mesmo com as dificuldades, com as tretas, os tiros, as bombas, frustração, a brochada, morreu alguém, morreu não sei quem, algo nesse sujeito vai levá-lo para frente, para o mundo, para fora de si. O extrovertido nadará de braçada nisso, né? Então veja, ele vai reunir a tipologia da extroversão com a energia da libido extrovertida. O cara vai ser foda, né? No quesito rolê no mundo, entrega ao mundo. O introvertido, que conseguiu também ficar minimamente bem, também vai apostar no mundo. Vai virar um poeta, vai escrever livros, vai virar um coach, vai virar um youtuber blogueirinho de merda, vai virar qualquer coisa, porque esse sujeito vai conseguir pegar a vivência dele com o mundo interno e criar coisas no mundo. Tá certo? Senhores, isso é extremamente raro. Tá? Isso é muito raro. Bom, como é que fica o pensamento nessas polaridades? Não é? Peguem esse conceito que ele é muito importante, eu acho que vai ajudar os senhores provavelmente a pensar os próprios processos. Tá? É um conceito chave e que na clínica faz muito sentido. Quando a libido, que para o Jung, na verdade é chamada de energia psíquica, quando essa energia psíquica introverte, nós falamos de um sujeito regredido. Então, acompanhe o pensamento. Quando a energia psíquica introverte, há uma regressão na psique. O que acontece quando a energia psíquica se volta para dentro? Todo o material traumático é alimentado. Esse sujeito vai viver um inferno na Terra. Ele vai ter sonhos, pesadelos, vai ver coisa, vai escutar coisa, vai sentir angústias impensáveis, crise de ansiedade, pânico, complexos, vozes infernais. Ele vai ouvir coisas do tipo, você é feio, você é gordo, você não pega ninguém, você não sei o que. Esse cara vai ser massacrado pelas forças internas, não é? E é um processo que não é da ordem do pensamento. Portanto, senhores, não adianta a gente achar que vai ser via pensamento que vamos sair desse sofrimento dos infernos. Tá? Veja, pense em alguém que você conhece deprimido. Eu sou o mestre da depressão. Né? Eu tenho depressão desde os 12 anos. Não gosto de falar eu tenho depressão. Me soou estranho essa frase. Eu vivi episódios depressivos constantes, melhor dizendo.
desde os 12 anos. Até hoje tomo medicação, né? Então faço terapia, etc e tal, mas estou medicadinho. Né? E faz uns 3 anos que eu não tenho nenhuma grande crise. Veja só. O inferno do depressivo, ou quem está num processo depressivo, é que ele está domado, ele está tomado por forças que estão operando nele alguma coisa que ele não alcança. O depressivo é a prova cabal do inconsciente. As doenças psicossomáticas demonstram claramente a força do inconsciente. Toda a psicopatologia francesa aponta para a existência do inconsciente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Esse sujeito está lascado. Ele não terá forças para, através do pensamento, sair desse BO. Percebe? Não sei se alguém aqui teve depressão, está deprimido ou vive algo parecido. É um verdadeiro inferno. Tá? Muito bem. Se não é através do pensamento que a gente sai de processos complexos e de sofrimentos profundos, qual é a saída pelo amor de Deus? Tá? Então você está me dizendo que não adianta eu pensar positivo? Né? Você está me dizendo que esse papo de lei de atração é uma besteira? Você está me dizendo que fazer yoga é uma besteira? Você está me dizendo... Não? Bom, vejam como a nossa cultura é safadinha. E ela é perversa. E ela é cruel. Quando o camaradinha cai nas angústias impensáveis, ou seja, ele não consegue pensar, ele começa a fuçar as ajudas possíveis, não é? E há, na nossa cultura, vários dispositivos para que aquele sujeito ideal sobreviva e vença. Quem é o sujeito ideal na nossa cultura? Qual é a busca da nossa cultura? Quem é o super-homem da nossa cultura? Que todo mundo corre e nem sabe que está correndo atrás desse rabo? Quem é? Quem é? É o psicopata. Não é? Nossa estranha cultura escolheu o psicopata como tipo ideal. Vocês conseguem alcançar isso? A nossa cultura diz, através da yoga gourmet, através da psicologia positiva, através de alguns humanistas, através de um mau uso das psicanálises, através do coach, através do psiquiatra, os dispositivos de controle de poder sobre os nossos corpos, todos querem levar o sujeito para a psicopatia. O que é a psicopatia? Seja forte. Não se deprima. Não fique em relacionamentos em que haja sofrimento. Bom, se você não topar o sofrimento de uma relação, você nunca vai se relacionar, né? Então, todos os esforços dessa cultura são para levar o homem a uma posição de insensibilidade, de racionalidade, de beleza, de potência, de gostosice, de um corpo escultural, de uma mente brilhante, né? Quer dizer, o Instagram, o Facebook, essas pataguadas todas reforçam essa ideia de que todos somos lindos, gostosos e potentes. Tá certo? Bom, eu arriscaria, numa estatística delirante, dizer que 90% dos sujeitos humanos não pensam a própria vida. É uma estatística alta, não é? Eu diria
que 90% dos seres humanos estão copiando coisas que foram inculcadas dentro deles. Portanto, a alienação seria a marca desse homem atual. Uma criatura profundamente alienada, que corre atrás de um sonho que não é dele, para terminar a sua vida triste, com tédio, fraco e com aquilo que há de pior que pode existir no ser humano, arrependido. Que merda, né? Vamos ser franco, né? Você chegar nos seus 60 anos e você tomar consciência de que a sua vida foi uma vida de merda. Você chegar aos 60 anos e olhar para o cara que você escolheu no seu casamento de merda e pensar, caralho, por que eu fiquei com esse maluco? Não é? A sensação de chegar aos 60 anos e não ter ido atrás do seu sonho. Não ter tentado, pelo menos. Veja, isso é um inferno. Isso dá câncer, minha gente. Isso dá infarto. Isso dá AVC. Não é? Voltemos ao Jung. A vida, para ser ridente, para ser alegre, para ter sentido, ela precisa de um trabalho rigoroso com o mundo interno. O que é um trabalho rigoroso com o mundo interno? Não é? O Jung é muito simples, não é? Nesse sentido. O Jung diz o seguinte, amigão, chega mais. Vamos ali no bar trocar uma ideia. E ele toma uma cerveja, toma um bombeirinho e diz uma coisa muito simples. Ó, você precisa dedicar ao seu mundo interno mais ou menos a mesma quantidade de energia que você dedica ao mundo externo. Mas o que a gente faz? Trabalha 12 horas por dia, academia para ficar gostosinho, para tentar pegar o Jefferson, que já pegou a Luana já deixou o Jefferson para pegar o Joaquim, e o Joaquim já ganhou peso, e a Luana não está mais com ele, e a Luana agora se tornou lésbica. De lésbica ela passou para queer, a Luana agora já não quer mais nada com ninguém, e não sei mais quantas pessoas estão fazendo academia com o sonho de ficarem gostosos, lindos e fofos. E já estamos nos seus 45 anos e esse sujeito parece um imbecil adolescente se matando numa academia sem prazer para tentar ser a pessoa que ele nunca será. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Muito bem. Ronaldo tem um filho, e Ronaldo, ao invés de apreciar a infância desse bacuri, desse pequeno, jogar bola, andar de bicicleta e viajar com o filho, ressignificar a própria infância, curtir essa experiência com os pequenininhos, amar esse filho, parar de cagar na cabeça do filho. Ronaldo não foi amado pelo seu pai, então agora ele tem um filho, ele pode virar para esse filho e amar. Ele pode ressignificar a própria vida. Mas o que Ronaldo faz? Não, mano, faca na caveira. Que é coach, cara. Eu preciso trabalhar, meu dinheiro meu nome é trabalho, meu sobrenome é potência. E Ronaldo não sai com filho, Ronaldo não cuida do filho, Ronaldo faz 300 cursos, viaja, e de repente o seu pequeno filho está com 18 anos. Esse filho não reconhece mais Ronaldo como pai, porque na verdade Ronaldo nunca foi um pai. Estão entendendo? Pegaram a visão? Pensar a própria vida é clarear as demandas do mundo inconsciente. Você, amigão, que está aqui comigo conversando, e assim como eu, a gente faz o diabo na terra para conseguir uma promoção, para conseguir um carro, para conseguir um apartamento fuleiro por aí.
Você faz o diabo. Diabo, você trabalha, você não dorme, você não transa, você usa droga, você toma remédio. Você é o guerreiro, né? Você é o herói. Né? Você faz o capeta na terra para ser o cara foda ou a mulher foda. Não é? Mas você não tem coragem de prestar atenção nos próprios sonhos, de fazer uma terapia, de fazer uma meditação, de fazer uma dança, de olhar para o seu corpo, de cuidar dos seus processos psíquicos, de ler um bom livro. Não é? Você não dedica nada de tempo para o teu mundo interno. E aí, senhores, é que o bicho pega. Porque as forças dos complexos, quando não são olhadas, elas se revoltam, elas protestam, elas personificam e acabam com o ego. Acabam com o ego. Vou citar um exemplo da minha vida que foi muito engraçado. Hoje, na época, foi desesperador. Para vocês entenderem esse conceito e terem um exemplo vivo. Não é? Bem, eu, desde os meus 16 para 17 anos, cheguei no ápice dos processos depressivos. Não é? Não tinha tanta ideação suicida. Eu acho que eu era um candidato ao suicídio muito Nutella. Não é? Um sofrimento Nutella, vamos dizer assim. Né? Uma certa covardia, não sei se dá para pensar assim. Na verdade, melhor dizendo, desde que eu tive a experiência de ser pai, eu entendi que o suicídio não poderia ser concebível, porque eu não passaria para as minhas filhas esse BO. Porque, na verdade, muitos casos de suicídio, com todo o respeito, se você tiver familiar ou pessoa muito querida que se suicidou, respeito a tua dor, mas é preciso dizer, muitos suicidas são narcisistas, arrogantes, agressivos e cometem o suicídio para também destruir a vida alheia. Tá certo? Você vai encontrar suicidas que tiveram outras motivações. Mas você também vai encontrar suicidas chantagistas. Não é? Há muitos casos assim. Não é? Isso é tabuzinho falar, né? Porque a gente tem que usar o sentimentalismo tóxico nas redes sociais, senão a gente é malhado. Né? Eu não devo nada para rede social e para ninguém e foda-se. Né? Muito bem, contando o meu caso. Eu encontrei no espiritismo kardecista o caminho, a verdade e a vida. E quando aquela teoria encaixou e respondeu todos os meus sofrimentos e toda a minha problemática, eu virei o mini Chico Xavier. Fiz curso de médium, curso de oratória, curso de passista, trabalho com morador de rua, marmita para morador de rua. Eu era um militante, né? Toda a minha libido despertou dentro do centro espírita. Só que o espiritismo, assim como toda religião, ele ao mesmo tempo que pode ser uma alavanca e te ajudar, ele pode intensificar a sua neurose. Eu vou explicar isso, tá? Quando você vive essas angústias impensáveis e desesperos profundos e depressões profundas e dores profundas, você quer se agarrar em qualquer tronco que te jogam no rio. Nessas horas, você pega o tronco que te joga no rio e você fica apaixonado pelo tronco que te tirou do rio, não é? E você entrega a sua vida ao tronco. Foi mais ou menos o que eu fiz. Minha gente, eu me identifiquei com um palestrante espírita. Olha que processo interessante. Isso é Jung puro. Né? Acho que é por isso que eu fui ser psicanalista junguiano. Procurei na internet um palestrante chamado Divaldo Pereira Franco. Vocês conhecem o Divaldo? O Divaldo é um cara que faz um trabalho social belíssimo em Salvador,
num lugar chamado Mansão do Caminho. É um médium psicográfico e de incorporação. E é conhecido como sendo o maior médium do mundo pós Chico Xavier. E o Divaldo faz umas palestras, umas oratórias que é mais ou menos assim. Eu vou imitá-lo com todo respeito, tá? Ele fala alguma coisa assim, mais ou menos assim. Meus filhos, amados companheiros da seara espírita, nós estamos aqui essa noite para louvar as hosanas de Jesus. Ou seja, isso que eu fiz aqui era a persona que eu coloquei para aguentar viver. Pegaram essa visão? Eu encontrei no Divaldo um pai. Eu encontrei no Divaldo um mestre. Eu encontrei no Divaldo uma luz. Correto? Esse é um processo muito natural. Você idealiza algumas pessoas e passa a copiá-las. E todo guru que se preze vai te decepcionar cedo ou tarde. Cedo ou tarde, não é? Muito bem, olha o que aconteceu comigo. Eu passei a levar o espiritismo muito a sério. Muito a sério. Eu tenho um funcionamento obsessivo. Não é? O que é obsessivo? Essa gente chata, eu sou virginiano, né? Virginiano é um ser chato, né? Então, o cara quer fazer live direto, lê um monte de livro, se organiza de um monte de... Quer dizer, é um jeitão, não é? É um jeitão obsessivo, né? Uma coisa assim... Aliás, a minha medicação psiquiátrica é para brecar um pouco essa merda, porque senão eu fico sem energia, vocês entenderam? Então, é um jeito obsessivo de estar no mundo, não é? Bom, ora, se eu estava estudando a doutrina espírita, que é uma doutrina que, se você estudar, compadre, nem sexo você faz. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. O espiritismo, quando estudado em suas raízes, ele te coloca muito medo. Toda a filosofia do espiritismo está centrada na ideia que você deve banir o mal e escolher o bem. E isso é levado até as últimas consequências. Por exemplo, alguns espíritos, através de alguns médiuns, dizem o seguinte: você está com a sua namorada, você está com seu grande amor, e de repente vocês querem conhecer o motel Astúrias, em São Paulo. Motel esse que custa aproximadamente R$428. Mas você gosta muito da sua conja ou do seu cônjuge e você quer dar esse presente no aniversário do namoro. Não é? Você quer pegar a suíte mais top, você quer apertar o bagulho e ver a lua, você quer tomar champanhe, você quer aprontar o diabo. Não é? Porque vocês merecem. Vocês se amam. Não é? Porém, para o kardecismo espírita, o motel é um lugar que tem espíritos sofredores. Tem obsessores. Espíritos que morreram, não conseguiram se desapegar do sexo e que são espíritos com uma densidade perispiritual mais baixa e eles encostam nas pessoas para sugar a energia sexual. Tá certo? Isso não é bobeira que eu estou falando. Isso é fundamentado. Tá? Se você duvida de mim, leia o livro dos médiuns. Tá? Você vai encontrar isso lá. Muito bem. Você está dentro do motel Astúrias, tomando a sua champanhe. Algo em você dá uma faísca do desejo e você começa a beijar o seu amor. Tá? Ao beijar o seu amor, a energia sexual da excitação, não é? Esse calor febril que acontece ali, não é? Esses corpos queimando de desejo, você estará cercado do espírito do Cramunhão, você estará cercado da Joana, que
tem muito tesão, mas morreu e aprontou muito, não foi para o céu, é um espírito que fica por aí. Você terá cercado de uma dúzia de espíritos que, a cada beijo de língua que você der, comerão um pouco do seu ectoplasma. Tá? Se você, pecador que é, insistir nessa pegação e ousar deflorar o seu amor, penetrá-lo ou ser penetrado por ele, ou tocá-lo ou ser tocado por ele, você estará emanando energias do seu chakra básico que essas entidades comerão. Na verdade, por essa concepção, tudo é uma grande putaria. Não é? Tudo é uma orgia. Tem até a música do Raul Seixas que ele diz... Como é que é? Ele diz alguma coisa assim... Deus vê tudo o que você faz no banheiro, eu não via Deus e sentia medo. Né? Olha a Lisandra aí, ó, é verdade, assim mesmo eu vivi muito isso. Bom, imaginem, voltando a mim, um obsessivo como eu, querendo seguir o espiritismo ao pé da letra. Meu Deus do céu. Para ajudar o meu casamento, que a minha ex-mulher é uma grande companheira atual, tenho liberdade para falar isso, enfim, é uma conversa pública, não tenho nenhum problema de dizer isso. Meu casamento era um casamento fraternal, como 70% dos casamentos por aí. Né? Ou seja, eu não encontrava ali com a minha companheira uma conexão. Mas isso é muito comum, é muito comum isso, não é? É natural isso. Ao não encontrar essa conexão e pegar a doutrina espírita, eu fiquei o cão da porra. Porque, minha gente, aprenda o seguinte. Aprenda, eu falo de um lugar de humildade, tá? É horizontal. Repressão é roubada. Você reprime uma energia psíquica, essa energia psíquica se avoluma e ela dá o bote como uma cobra gigante e venenosa, tá? Enfim, o que eu comecei a fazer? Entrei num puta conflito. Olha a loucura que eu fiz. Loucura que eu fiz. E aí é uma outra passagem espírita. Eu montei... Gente, eu sou muito doido. Sinceramente, sou muito doido. Eu era tão fanático, que a Dri, minha ex-mulher, grávida, a gente ia para os grupos mediúnicos. Eu era tão fanático que a Lili, minha filha que nasceu, bebezinho, a gente deitava ela num colchão no cantinho, uma cobertinha tal, para fazer o trabalho mediúnico. Né? Aquilo era vital, minha gente. Aquilo era vital para mim. Eu não sobreviveria naquela época sem isso. Muito bem. Invento eu de fazer um seminário mediúnico. Olha as ideias do maluco. Seminário mediúnico esse sobre espíritos sofredores. Espíritos sofredores. Eu estou num conflito sexual, a libido represada, pressão do inconsciente, não tenho satisfações instintuais e invento de fazer um seminário de espíritos sofredores. O que acontece no dia do seminário? Como diz por aí, esse dia foi louco. Fudido até o talo, mas até o talo, 1 hora antes do seminário para espíritos sofredores, eu incorporo uma caralhada de espírito e me debato no chão e rolo para um lado, rolo para o outro, faço um auê do caralho dentro da minha casa, cancelo o seminário, né, espírita, e um primo meu, pai de santo, foi lá, deu uns passes, fez uns paranauê lá e eu voltei à consciência. Tá certo? Muito bem. Essa incorporação que eu tive em casa, histérica, né? Assim, só faltava rodar o pescocinho da mulher lá do como é que chama? Do exorcista, né? Da minazinha do exorcista. Essa incorporação espírita, essa incorporação era um espírito? De fato, eu estava obsediado por entidades das trevas? Essa é uma pergunta muito válida, fenomenológica. Né? Os espíritas diriam que sim.
não é? O Jung diria que sim, porém, o Jung entenderia essa incorporação como forças dos complexos que tomaram o ego. Tá certo? Nesse pequeno exemplo, temos a tese de doutorado do Jung. Pegaram a visão? O Jung vai dizer o seguinte: não interessa à psicologia analítica as questões de fundo metafísico. Não interessa pensar se são espíritos ou se não são espíritos. Interessa pensar o fenômeno. Fenômeno, né? E o fenômeno foi real. Entenderam? E o fenômeno foi real. Pegaram essa visão? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Essas forças do inconsciente reprimidas, não é? Há anos, na hora que eu falo de um seminário para espíritos sofredores, não é? Essas forças se rebelaram e tomaram meu corpício e colocaram para fuder. Não é? E aí eu não preciso dizer para os senhores que gradativamente, eu já estava em terapia, eu fui me afastando da religião, até viver os mais atrozes sofrimentos, quase enlouquecer e romper de vez com a religião. E aí, o que acontece quando você se reprime muito? Não se reprima, não se reprima. O que acontece quando você se reprime muito? Quando você tira, parceiro, a força da repressão, aquela água aglomerada sai comendo solto. Não é? Evidentemente que, semelhante à literatura de Hermann Hesse, eu virei o capeta da boemia. Mas o capeta da boemia. Não é? O cão chupando manga. Vila Madalena, Praça Roosevelt, de todos os cantos e recantos de São Paulo. Experiências libidinais, das mais absurdas, as mais malucas, etc, etc, etc. E eu fui viver aquilo que eu não havia vivido. Certo? Eu fui... Bom, parando aqui. Lisandra vai da repressão para a perversão diretamente. Lisandra, a perversão, eu entendi o sentido que você colocou aí, mas a perversão, ela não tem a ver com repressão, tá? Esse conceito de perversão, na psicanálise clássica, ele diz uma estrutura de personalidade, não é? De uma forma assim muito coloquial, o perverso sente prazer em fazer o outro sofrer. Ele não sente culpa, nem dó, nada. Né? O grande barato dele é ferrar com a vida alheia. Tá? Então, é diferente esse conceito. Né? Dentro aqui do que eu estou colocando. Né? Veja, eu fui viver então esse monte de experiências. Tá? Vivi tudo o que eu tinha para viver. Claro que em análise. Minha gente, o que a análise faz? Esse é uma questão muito importante. Né? Análise é o espaço... Isso, Lisandra, concordo contigo, é isso aí. Análise é o espaço para pensar as forças que te guiam e você não percebe, amiguinho. Nessa época do alto conflito, quando eu saio do centro espírita, etc. e tal, eu começo a sonhar feito capeta na terra. E olha que legal, eu falando agora eu lembro de um sonho que veio naquela época, né? Mas eu tinha sonhos, cadernos de sonhos. E era tão interessante, porque eu fazia análise na época e eu não via muito sentido em ficar anotando sonhos. Né? Eu levava para o analista, mas falava, nossa, que bagulho chato, né, velho? Não tem nada a ver isso aqui, não tem interferência nenhuma na minha vida, né? Aí, eu fui entender
com o meu processo, e estou doando essa chave para vocês, que a psique trabalha num tempo diferente do tempo egóico. Você fala de 5.000 sonhos para que alguma coisa se mova nas profundezas e aí sim você se move na vida. Tá entendendo? De novo, é o opus contra natura. Minha gente, com esse exemplo que eu dou, aonde eu quero chegar? Quando você faz as travessias que a vida te desafia, você conquista a capacidade de pensar. Ninguém tem pensamento sem esforço. Vocês estão entendendo? A grande maior parte das pessoas vivem uma vida de merda porque nem percebem as forças que a movem, as forças que a guiam. Não é? E a pessoa dissocia-se do próprio inconsciente. Então, na concepção do Jung, e dentro dessa construção que eu estou fazendo, na verdade, um desenho meu, né? Não vou falar que o Jung falou isso, isso é um desenho meu aqui nesse papo. Pensar mesmo de uma forma saudável, de uma forma significativa, seria considerar tanto as questões do ego quanto as questões do self. Seria essa capacidade de levar a sério esses dois mundos. Cuidado com junguianos religiosos. E eu vou dizer por quê. E tá cheio deles por aí. Self não é Deus. Self não é para ser escutado como se fosse um centro que você tem que fazer o que ele manda. Self é uma força que há na psique, que produz os sonhos, que mostra alguns caminhos, mas o ego precisa teimar com o self, desafiar o self, ir contra o self e fazer esse movimento dialético. Tá certo? Peraí, desculpa aí, galera, que estou com uma parada aqui. Eu hoje busco, e já fiz isso muitas vezes, mudar decisões por conta de alguns sonhos que eu tive. Tá certo? O meu ego quer uma coisa, os meus sonhos mostram outra, e eu pago para ver o que o sonho trouxe. E fico surpreso com o resultado dessa fita. Ah, então isso é uma fórmula? Não, não é uma fórmula. Né? Cada qual segue o jogo. Né? Em várias outras vezes eu não escutei os sonhos. Me lasquei? Nem sempre. Algumas vezes sim, outras vezes não. Tá? Vou contar para vocês o sonho que eu tive essa noite. Que foi um sonho que me deixou muito alegre, muito feliz, muito energizado. Né? Bom, você que está no confinamento e está me escutando, você está vivendo suas questões aí, né? Bom, das duas, uma. Você que está confinado com seu companheiro, ou você melhora essa relação, ou vocês caminham para a separação. Ou vocês ficam abstêmicos de relação sexual, ou vocês estão transando muito bem e muito legal. Né? Cada um, na quarentena, vive o seu desafio. O vovó com os netinhos, as crianças quebrando pau, os irmãos querendo matar um ao outro, e o couro está comendo. E o meu couro que está comendo é o fato de morar sozinho. Tá certo? Bem, pro meu azar, eu acabei o meu namoro um pouco antes da quarentena. Mas, olha, um gesto sensacional. Não é? E voltei para a pista, como diz por aí. Não é? E a pista é zoada. A pista é ruim. O ser humano é assim. Se está namorando, quer ser solteiro. Se está solteiro, quer namorar. Se está casado, quer ficar separado. Se está separado, quer casar. Né? Ou seja, a gente nunca está satisfeito. Né? Então, segue o baile por aí. Bom, qual tem sido a minha questão ultimamente? Ausência de contatinho. Ausência de flerte.
a ausência de sexozinho gostosinho com afeto, a ausência de amor. Não é? Eu e a torcida do Corinthians. Né? Não esperem grandes coisas das pessoas. Né? Os nossos conflitos passam por sexo, amor, afeto, mãe, pai, irmão. Né? A vida mesmo, a grande individuação se dá nos detalhes. Tá? Muito bem. E o que eu sonhei essa noite? Sonhei que eu estava num rolê próximo ao centro de São Paulo, se eu não me engano, na região do Mackenzie, e eu passava por um lugar que estava tendo uma festa, jovens, mulheres, homens, uma galera muito bonita, não é? E eu me aproximei de uma garota de cabelos lisos, que parecia uma índia, com uma postura de um tipo de mulher, como é que eu diria, encantadora, né, exótica, né? Ela tinha assim uma qualidade de sorriso, de jeitinho, né, no sonho, e ela se encanta por mim no sonho. E eu me encanto com o encanto dela por mim. Claro, meu complexo de inferioridade na cena. Tá? E aí, minha gente, papo vai, papo vem, eu conheço os amigos dela, e eu tô super contente, falador, né? Eu, geralmente, em grupo, sou uma tragédia na Terra. Somente grupo desconhecidos. Mas no sonho, eu tava de boa, numa nice, né? Todo felizão. E eu, né? Baseado ali nas evidências, disse para ela, vamos sair daqui pra gente ficar junto? E essa garota, no sonho, topou sair comigo por umas ruas escuras e a gente ia para algum cantinho para dar uns beijos. O sonho acabou. Nem isso o sonho contribuiu, né? Veja, senhores, eu acordei enamorado. Eu acordei feliz. Eu acordei apaixonado. Eu acordei com encanto, como se de fato aquela experiência tivesse sido real. E a grande novidade para o Jung é que aquela experiência foi real. De verdade, eu passei o dia inteiro hoje namorando. Vocês pegaram essa visão? Tá, vamos traduzir isso numa linguagem junguiana. Eu tive um encontro com o meu feminino. Eu tive um encontro com uma parte do meu feminino muito bonita, jovial, sedutora, sexualmente atrativa, Acordei, estou aqui fazendo essa live muito contente, muito feliz. Vocês estão entendendo? Isso é levar os sonhos a sério. Minha carência, minha solidão, que estava começando a bater uma bad, foi para o espaço. Por quê? Porque eu gravei o sonho, fiquei pensando no sonho, fiz minhas livres associações, levei a sério o conteúdo do sonho. Né? Então, senhores, isso é pensar o inconsciente. Se eu tivesse com uma consciência, com um ego, que dissesse o seguinte, ai, que sonho besta, mano. Ai, foda-se. Se eu não levasse a sério esses conteúdos, eu teria tido um dia de la merda. Vocês estão entendendo, queridos? Vou contar um outro sonho. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, tá? A Egli fala que já sonhou coisas muito boas com a paixão dela. É isso aí. É isso aí. Eu vou contar um sonho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, recentes que eu passei. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei num buraco tão grande, mas tão grande, bicho, que eu perdi, isso foi inédito, assim, para mim. Eu perdi 6 quilos num feriado de 4 dias. Eu achei isso muito louco. Tá? Muito louco. E nesses 6 quilos, porque eu ficava só de pão e água. Pra vocês terem uma ideia, eu maratonei Casa de Papel um dia inteiro. Porque só vendo aquela série eu consegui não pirar. E foi um feriado que todos os meus afetos corporais estavam viajando. Não tinha ninguém em São Paulo. Mas ninguém.
Uma coisa impressionante, né? Falei, caralho, eu tô muito fodido, mas muito fodido. Muito bem. E eu entrei num grau de sofrimento terrível, terrível, de lascar. E aí um dia eu sonho o seguinte, olha que coisa linda, até me emociona assim, de verdade contar esse sonho. Eu sonho que eu estou na Bahia, eu entro para um time em que um monte de homens negros, muito fortes, descalços, estão jogando bola. E quando eu piso no campo, a imagem é muito aberta, era um campo gigantesco, um dos caras, muito forte, parecia aquele ator do filme Zumbi, né? Um capoeirista, parecia um capoeirista. Ele olha para mim e disse assim, ah, cara, eu sabia que você ia voltar. Estava com saudade de você. Né? E aí eu recebo um abraço de toda a galera e a gente passa a jogar bola descalço. Né? E eu fico muito, muito, muito feliz de reencontrar minha ancestralidade negra. Né? De encontrar as forças africanas que me movem. Forças essas que eu reverencio. Minha gente, quando eu acordei e lembrei desse sonho, eu tive a certeza de que eu sairia da depressão. Juro para vocês que à tarde eu senti a minha alma voltando à potência. A minha alma voltando ao corpo. A minha alma voltando a ter humor, desejo, libido. Né? Uma coisa impressionante, assim. Quer dizer, um fenômeno luminoso, da ordem do sagrado. Né? O Jung vai escrever isso como um fenômeno luminoso. Ah, mas isso me coloca melhor que você que está aí me ouvindo? Tal? Não, minha gente, não. A diferença é o opus. Quanto trabalho que a gente faz conosco. Quanto trabalho que a gente faz com sonhos, com a psique. Né? Qual o grau de dedicação genuína que a gente tem. Né? É isso que faz processualmente a coisa vir. Entenderam? E aí? Pausa para perguntas, para nós encaminharmos para o fechamento dessa live. Eu me empolguei hoje, nem sei quanto tempo a gente ficou aqui. Tempo pra caralho. Perguntas, pessoal? Se você gostou dessa live, eu peço que vocês passem adiante. Coloquem no Facebook de vocês, em páginas de psicologia, né? Eu acredito firmemente que esse tipo de relato expositivo, mostrando as entranhas, abrindo o coração, mostrando a sombra, né? Eu acredito que isso ajude pessoas. Porque o que eu mais vejo na rede é profissionais defendidos, né? Não falam na primeira pessoa, não mostram os defeitos, os erros. É uma persona de grande sábio que eu não tenho paciência nenhuma, né? Então, às vezes, passar isso por aí pode encontrar alguém. E meu grande objetivo é esse. Vocês têm alguma coisa a colocar? A Egli colocou que sonha demais, meus sonhos me dizem muito de mim. É isso aí. Um monte de coraçãozinho. Obrigado, galera. Fico contente. Ah, se inscrevam lá no meu canal no YouTube. Eu quero chegar a 1000 inscritos. Já estamos com 700 e pouco. Quebrem esse galho aí como forma de generosidade. Chama Rua do Inconsciente. O canal no YouTube. Tá bom, queriduchos? Bom por hoje? Valeu a companhia de vocês. Obrigado pela sua escuta. Eu acredito que há um fenômeno energético por trás dessas lives. Há uma conexão, há uma troca, há uma formação de vínculo. Né? E eu acho que é o que mais precisamos nesses tempos. Né? A gente ter esses encontros inusitados. Né? E eu gosto muito da tecnologia porque é isso. Você joga um vídeo desse, você não sabe onde ela vai parar. Né?
Isso pode ajudar pessoas de verdade, né? Eu acredito muito nisso, né? Tá bom? Agradeço. Meu nome é Milsons e espero você aí em outras lives com outros assuntos, etc e tal. Muito obrigado aí pela presença. Valeu, Egli, querida. Valeu, Elisandra. Valeu os outros. Eu sou ruim de memória. Valeu, Bianca. Valeu um monte de gente que passou por aí. Valeu, Lisandra. Bonita foto com esse rapaz aí, hein? Tá pequenininha, mas parece uma foto muito amorosa. Tá certo? Valeu, turma. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.